Bem, com muito prazer receber no meu canal o Dr. Ubiratã Caseta, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Agradeço muito o senhor ter aceito o meu convite. E a questão toda está uma polêmica nos jornais, e a maior parte das pessoas que não são do mundo jurídico, operadores do direito e tal, querem entender o que significa essa PEC 05/21. Então, a primeira questão que eu faço para o senhor, e outra vez agradecendo ter aceito o meu convite, quem propôs a PEC, porque a sua tramitação está sendo mais rápida que o habitual. E terceiro, olha que a terceira questão, no que consiste a PEC 05/21? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Vila, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Vamos tentar traduzir em palavras simples o que é isso. Sim. Bom, na sua linha, tentando resgatar as suas perguntas. A PEC 05 ela é uma proposta feita esse ano pelo deputado federal Paulo Teixeira, do PT, que, na proposta dele, queria mudar a composição do CNMP. O CNMP é um órgão composto, pensado para fazer o controle externo da atuação do Ministério Público na área administrativa e financeira. Ele aplica as sanções, ele acompanha a execução orçamentária, se os gastos estão corretos, não estão corretos. Essa é a função pensada do CNMP, o controle externo. É um órgão que hoje é composto por 14 membros, 8 vindos do Ministério Público, 6 externos. A proposta do deputado Paulo Teixeira, quando ele foi apresentado, ela tinha 2 objetivos. Mudar uma cadeira, que hoje é do Ministério Público do Distrito Federal, e colocar essa cadeira para os Ministérios Públicos Estaduais. Então, das 8 cadeiras de hoje, 4 são do Ministério Público da União, 4 são 3 do Ministério Público do Estado. A proposta do Paulo e o meu Procurador-Geral da República. A proposta do Paulo Teixeira mudava essa arrumação. Ficariam 3 para o MPU, e aí nós temos que ter um rodízio, né? Ou então o MPDFT, que era a proposta dele, ficaria nos estados e concorreria com os demais estados para ter um conselheiro. Essa era a primeira parte da proposta do Paulo Teixeira. A segunda parte da proposta era permitir que qualquer um dos conselheiros, qualquer um dos 14 conselheiros, pudesse concorrer ao cargo de corregedor nacional. Hoje, como é que funciona isso? Hoje, o corregedor nacional é escolhido dentre os conselheiros que têm origem no Ministério Público. Então, não pode ser corregedor nacional hoje nenhum dos 2 advogados que compõem o CNMP, nem o indicado pela Câmara, nem o indicado pelo Senado, nem os 2 juízes que integram o CNMP e não são do Ministério Público. Então, a proposta do Paulo Teixeira é vamos mudar a composição dos membros do Ministério Público e vamos permitir que qualquer um desses possa ser corregedor eleito pelo colegiado. Deixa eu só perguntar uma questão para o senhor, para quem nos acompanha. Quais são as atribuições do corregedor? Bom, o corregedor ele tem 2 funções. Isso é importante que você me pergunte, porque está ligado a uma das nossas críticas ao que vem sendo discutido, e que era a proposta do Paulo Teixeira. A primeira função do corregedor é a de transmitir as orientações sobre rotinas que o Ministério Público tem que adotar. Então, o corregedor ele tem um papel de coordenação. Ele indica, olha, nós precisamos cuidar dos prazos dessa forma, ou precisamos ser mais resolutivos. Ele tem um papel de orientação. Essa é a primeira função da Corregedoria Nacional. E tem o outro lado, que é o lado mais chamativo, que é o lado da punição. É do Corregedor Nacional que nascem as decisões sobre submeter um membro do Ministério Público a um processo disciplinar. O membro do Ministério Público pode ser corrigido, vamos dizer assim, pela Corregedoria Local. Cada Ministério Público tem a sua própria corregedoria, mas a Corregedoria Nacional ela faz um papel supletivo. Quando ela acha que a corregedoria local não funcionou, ela pode instaurar um processo disciplinar. Então, ela recebe, por exemplo, representações de reclamações contra membros. E ele decide, o corregedor, se deve ou não transformar aquilo numa investigação. A decisão dele é sempre submetida ao plenário, aos outros conselheiros. Se ele arquiva, quem representou pode recorrer para o plenário e o plenário confirma ou não o arquivamento. Se ele determina a abertura de um processo disciplinar, quem decide também é o plenário. Precisa da maioria do plenário para efetivamente abrir um processo disciplinar. Depois que é aberto o processo disciplinar,
qualquer um dos conselheiros se torna o relator, vai ser quem vai conduzir a investigação em si. Então, a corregedoria tem essa função. Exatamente por ter essa função também, e não apenas de administrativa, correcional, de orientar os funcionamentos do Ministério Público, que nós entendemos que não faz sentido que seja alguém fora do Ministério Público. E veja, que um advogado ou que um juiz esteja dentro do Conselho Nacional do Ministério Público como conselheiro é importante. É importante você ter esse olho externo para que faça esse controle, para que não haja um corporativismo dentro do CNP. Mas o corregedor, ele só pode orientar aquilo que ele conhece. Se ele não é um membro do Ministério Público, ele não tem a habilidade, ele não tem a vida. É mais ou menos como se eu, que não sou jornalista, me lançasse a administrar uma redação de jornal. Eu não tenho a menor, não estou falando que seja necessário o diploma, mas tem que ter vivido a redação, né? Tem que ter vivido isso que você conhece dessa vida hoje do teu canal. Eu não tenho essa habilidade. Tem que ser alguém como você, que conhece o canal, que sabe a dica. Então, essa é a ideia. A proposta do deputado Paulo Teixeira se transformou, então, foi aceita na Comissão de Constituição e Justiça, houve muita discussão já naquele momento sobre a sua funcionalidade, sobre a sua viabilidade, mas foi criada uma comissão especial. Para quem não vive o dia a dia do processo legislativo, toda vez que há uma proposta de lei ou uma proposta de mudança funcional, passa pela Comissão de Constituição e Justiça para verificar primeiro se ela é constitucional ou não. Esse passo foi feito. O passo seguinte é criar uma comissão especial, quando estamos falando de uma proposta de emenda na Constituição. Essa comissão especial é composta por vários deputados, indicados por todos os partidos, tem um presidente e um relator. O relator vai pegar a proposta, vai ouvir os outros deputados, vai fazer emendas e apresenta um relatório. Esse relatório é discutido dentro da própria comissão. E na comissão se vota se o relatório é aceito ou não, faz-se alterações, aquele processo de amadurecimento de uma proposta. Aqui, no caso da PEC 05, a coisa já começou atropelada nesse instante, porque foi montada a comissão especial, ela teve uma audiência pública, da qual eu participei, outras pessoas participaram, nós mostramos as nossas inquietações com aquele texto, e depois a comissão não teve praticamente mais nenhuma atividade. E ela tem um prazo de vida. Normalmente, quando termina esse prazo e o relatório não foi apresentado nem votado, o presidente da Câmara prorroga por mais algum tempo o funcionamento da comissão. Nesse caso, não houve isso. O presidente da Câmara, assim que esgotado o prazo de vigência da comissão, sem que o relatório tivesse sido apresentado, debatido, votado, ninguém sabia o seu conteúdo, ele falou, não, acabou o prazo, eu vou jogar direto para o plenário, e o plenário é que vai decidir. Todos os deputados federais é que vão conhecer do relatório e por aí vai. Já é absolutamente incomum, não é o padrão. E é incomum por quê? Porque aconteceu exatamente o que nós temíamos. O texto original do deputado Paulo Teixeira, ele foi totalmente alterado. Se nós já tínhamos críticas ao texto original, o que veio depois, tem muita coisa que o Paulo Teixeira nem pensou, que ninguém discutiu, que não se sabe de onde surgiu, que não foi objeto de audiência pública, que não foi objeto de nenhum debate público, em que se pudesse amadurecer aquelas ideias. Então, a proposta vinha com duas metas. Essas metas foram ampliadas muita coisa que nem se imaginava surgiu, e isso apareceu direto no plenário, com um relatório que foi divulgado no dia em que já estava pautado para votação, que já está na 5ª versão. Então, há uma dificuldade, inclusive, de saber exatamente o que é que vai ser debatido ou não, e que trouxe muitas alterações, e alterações muito perigosas, alterações que realmente afetam diretamente o funcionamento do Ministério Público. Eu sei que estou falando demais, mas vou tentar, tentar sintetizar as alterações. Tá? O CNMP hoje tem 14 membros, a proposta amplia para 15, o que é bom. A gente não está aqui só para criticar. Ampliar para 15 fica igual ao Conselho Nacional de Justiça, que é o irmão gêmeo, digamos assim, do CNMP, permite uma organização melhor das coisas. Só que, além de ampliar para 15, houve uma mudança na composição. Tirou-se, na última versão, vou falar da versão mais atual,
O Ministério Público Militar, que é um dos ramos do Ministério Público da União, perde a cadeira. Ele simplesmente não terá mais representante na composição do CNMP. Isso é um problema no âmbito do Ministério Público da União, porque não se justifica que um dos ramos esteja incluído. O mais adequado era que ele se mantivesse, que nós mantivéssemos os 4 membros do Ministério Público da União, incluíssemos 4 dos Ministérios Públicos Estaduais, mais o Procurador-Geral, 9, e os 6 externos. Fecharíamos os 15, como é o CNJ. Não foi isso que foi feito. Excluiu-se o MPM, criou-se mais uma vaga para indicar. O Supremo já indica hoje um juiz para compor o CNMP. O Supremo indica um, o Superior Tribunal de Justiça indica outro. Esses 2 foram mantidos, mas criou-se mais uma vaga que o Supremo vai indicar, que pode ser um juiz, um ministro, quem o Supremo achar interessante, mas que será escolhido pela Câmara ou pelo Senado, alternadamente. Não tem explicação alguma para essa nova vaga indicada pelo Supremo, para mais um juiz compor o CNMP. Simplesmente não se explica, surge. Como os jovens atuais talvez nem usem mais tanto, mas o meu filho usava até bem pouco tempo, falam agora, brotou essa vaga, essa coisa ali, sem se dizer de onde veio, sem se explicar o motivo. Mas o mais perigoso diz respeito à corregedoria. A corregedoria, que tem esse papel importante que nós temos, na proposta atual, o corregedor vai ser escolhido não pelo colegiado, mas vai ser escolhido pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado, alternadamente. Então, o Senado ou a Câmara, dependendo de quem for, estiver na vez, vai escolher um membro do Ministério Público, pode ser da União ou dos Estados, desde que tenha sido procurador-geral ou que seja procurador-geral. Então, há uma limitação. E sem uma lista tríplice, vai ser uma escolha total do parlamento, e essa pessoa é escolhida para já ser, ao mesmo tempo, o vice-presidente do Conselho e o corregedor. Veja, então, que a gente já nasce com uma missão. Ele já entra escolhido sem uma eleição interna, sem nenhum tipo de filtro dentro da instituição. Ele já nasce para ser o corregedor. Ele já vem com um sinal muito claro. Eu sou o representante da Câmara para correcionar isso. E isso é uma intromissão muito forte eu perguntaria, com a sua licença, o seguinte para o senhor: qual a razão ou razões que explicam essa PEC? Numa linguagem mais vulgar, é uma perseguição ao Ministério Público, é uma tentativa de controle externo do Ministério Público, é uma reação, estou levantando hipóteses, à Lava Jato, ou diversas ações do Ministério Público contra a corrupção, independente da Operação Lava Jato. É possível atribuir, porque esse interesse deve ter sido demandado originalmente por alguém, porque normalmente uma PEC é uma mobilização ou da sociedade, ou dos setores da sociedade. Qual foi a razão? Teve uma mobilização de algum setor da sociedade e a que o senhor atribui esse interesse e essa rapidez na tramitação? Eu não conheço, sinceramente, nenhum setor da sociedade que tenha se movimentado para essa PEC. Ela nasce no parlamento. A justificativa dada pelo deputado Paulo Teixeira é de que o Conselho Nacional do Ministério Público seria ineficaz, ele não estaria punindo os membros do Ministério Público. Essa é a justificativa. Então, ele diz que, precisamos aperfeiçoar o CNMP para que ele passe a punir, porque ele passa a mão demais na cabeça desses promotores, ele não reage da forma que deveria reagir. Essa é a justificativa formal. Ela está escrita, o deputado Paulo Teixeira reafirma todas as vezes. Eu já tive vários diálogos bastante francos e muito abertos com o deputado Paulo Teixeira, demonstrando, inclusive, que a estatística desmonta esse argumento. Nós temos uma estatística oficial que compara as punições do CNJ e as punições do CNMP. São 2 órgãos com a mesma estrutura, a mesma função, como eu disse, são gêmeos, nasceram na mesmo contexto, e o número de punições que o CNMP aplica, desde penas das mais leves até a mais grave, que é a demissão, com aquela característica que a demissão é uma indicação que vai se depender de uma ação que vai ser proposta e tudo isso, é um cargo vitalício, os números demonstram que o CNMP tem um histórico de punição efetivo. Mas nós temos que ser claros. Eu fujo, Vila, assim, para ser muito honesto, até porque acho que um dos problemas que nós enfrentamos na Lava Jato foi
a simplificação dos rótulos. Eu fujo dos nomes, PEC da vingança, PEC disso, PEC daquilo, porque eu acho que isso, como sociedade, nos empobrece. Eu acho que a gente tem que olhar isso de uma forma mais clara e, olha, vamos ver o que está acontecendo. Ser Ministério Público é essencialmente um cargo incômodo. A gente tem que assumir isso. O papel do Ministério Público é indicar erros, é questionar políticas públicas, é propor ações penais, e ninguém gosta de ser pressionado, ninguém gosta de ser acusado. Mas é o nosso papel. Este papel, pelos seus acertos, pelos erros, que, obviamente, como toda obra humana, podem ter ocorrido, ele causou, nos últimos anos, um estranhamento com a política. Aquilo que vem se chamando de judicialização da política, da interferência do Ministério Público ou do Judiciário nas decisões políticas, do apagão das canetas, que é um termo que se utilizou muito na discussão sobre a lei da improbidade, é resultado de uma tensão inerente a todo aquele processo democrático em que alguém vem e aponta, olha, essa política pública não foi cumprida, ou houve desvio de recursos nesse local, houve corrupção e tal. Isto causou um estresse na relação do Ministério Público com o Parlamento. Lava Jato é um dos componentes, sem dúvida nenhuma, pelo tamanho, pela dimensão que teve, pela quantidade de parlamentares que envolveu, pela quantidade de recursos que se recuperou do exterior, enfim, por todo esse contexto, isso foi criando um momento no Congresso em que a relação Ministério Público e Congresso é uma relação tensa. E nós temos ido lá para dizer, olha, ok, apontem os erros, vamos corrigir, vamos aperfeiçoar. Se há problemas no CNMP, vamos aperfeiçoar. Mas aperfeiçoar é diferente de piorar. Quando você piora uma lei, quando você dificulta as regras que possibilitam a apuração de corrupção, por exemplo, você não está resolvendo o Ministério Público. Você está resolvendo ou está inviabilizando o que a sociedade nos pediu como instituição. E aí, esse atrito com o Congresso está ligado à Lava Jato? Está. Está ligado à atuação dos membros do Ministério Público cobrando de prefeitos? Está. Está ligado à cobrança sobre parlamentares estaduais? Está. O que nós precisamos é sair dessa polarização insuportável, em que não há mais debate, que nos leve a discutir, ok, o que nós vamos melhorar? Quer melhorar o CNMP? Vamos sentar, vamos pegar números, vamos indicar quais são os números, vamos ver o que vai mudar se eu indicar isso, se eu fizer aquilo. E aí é preocupante, Vila, deixa eu só introduzir alguns itens que eu falei daquilo que o Paulo Teixeira propôs e de como está. Mas surgiram coisas muito piores. Nós temos, em cada Ministério Público, um órgão colegiado, que é o que decide pelas promoções, que decide pelas remoções, decide as punições dos membros. Hoje, esse órgão colegiado, ele é eleito. E aí você tem um processo de formação clássico de eleição. Normalmente são os procuradores de justiça, os subprocuradores, o pessoal que está no nível final da carreira. A emenda surge sem que ninguém nunca tenha reclamado dessa estrutura do Conselho Superior. A PEC vem e traz, não, vai ser assim, 1/3 votado e 2/3 o procurador tira do bolso e indica. Essas pessoas são minhas. Bom, um órgão colegiado em que 2/3 já estão, o mandato coincide com o procurador-geral e são indicadas por ele, o que é isso? É a absoluta centralização do poder no âmbito do procurador-geral. Uma outra regra que foi introduzida, o CNMP, que é um órgão de fiscalização administrativa, que é um órgão para aplicar questões, punições, passaria, se aprovada a PEC, como consta do relatório, isso não estava na proposta original, nos surpreendeu, inclusive, isso nunca foi discutido, o CNMP passaria a poder rever atos de primeiro grau, ou seja, eu não sou mais, mas fui até muito recentemente procurador da República em Belém. Propus uma ação criminal contra alguém com base num acordo de colaboração premiada, ou entrei com uma ação de improbidade, ou entrei com uma ação civil pública. Eu, durante 20 anos, discuti a hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo. Se o CNMP decidir que essa minha atuação é uma interferência na ordem política, ou uma interferência na instância interna do governo, ele pode não só me punir, como ele pode ir lá no meu ato e falar, não, esqueçam a ação civil pública que foi proposta, porque eu estou achando que essa ação não deve andar. O CNMP não pode fazer isso, ele não pode entrar naquilo que nós chamamos de atividade fim. É como se o CNJ, ao invés de pegasse uma decisão e falasse, olha, estou desfazendo a sentença do juiz tal. Nunca se cogitou disso. Então, essas mudanças todas fazem o quê? Elas enfraquecem a independência do Ministério Público.
não há hipótese de um membro do Ministério Público continuar a discutir corrupção, continuar a discutir políticas públicas, continuar a discutir crime organizado, se ele não tiver um apoio mínimo que lhe garanta a independência. Não é irresponsabilidade. Não. Ninguém prega irresponsabilidade. Quem fizer coisa errada, pague. Direito ao contraditório, pague. Agora, outra coisa é independência. Se eu não sou independente, eu não vou me arriscar. Porque eu sei que me arriscar a entrar num conflito com um caso de corrupção grande ou com um crime organizado pode lá na frente significar, olha, você ficou sozinho. Há quase 40 anos, o Ministério Público Federal perdeu um dos seus membros, chamado Pedro Jorge. Um escândalo que eu imagino que você se lembre, o escândalo da mandioca. Em Pernambuco, é. Em Pernambuco. Provavelmente, dos seus ouvintes, ou não sei como é que nós vamos chamar, aqueles que acompanham o canal, talvez se lembrem desse caso. Mas, na época, era um caso rumoroso, que tinha corrupção, tinha desvio de recursos públicos, financiamentos pelo Banco do Brasil, tinha favorecimento às pessoas, era uma linha de crédito para favorecer o plantio de mandioca, não só, mas o plantio numa área pobre de Pernambuco, e o dinheiro foi totalmente desviado, em grande parte desviado, políticos receberam esse dinheiro, oficiais da PM, quem merecia receber não recebeu. O procurador da República que foi encarregado de investigar esse caso e que fez a denúncia contra os poderosos, por conta dessa pressão, foi retirado do caso. Uma semana depois, ele foi morto. É isso que nós temos quando não se tem independência. Ou nós temos promotores acovardados, que nada farão, porque não terão uma retaguarda, ou nós temos aqueles que ainda assim se lançarão e que podem ser punidos por isso. Essa é a nossa discussão. Perfeito. Deixa eu só colocar uma última questão, doutor. Como é que está a situação agora da PEC? Quer dizer, ela foi interrompida a sua tramitação na Câmara? Quais são os próximos passos que devem ocorrer ainda nesse mês de outubro? Olha, ontem foi uma batalha, nós estamos hoje na sexta, gravando, só para situar no tempo, quinta-feira, dia 7, isso foi colocado em votação. Sem discussão nenhuma, um processo absolutamente apressado, atabalhoado. Numa época de pandemia, que é difícil até entrar na Câmara, nós tivemos dificuldade para entrar na Câmara para debater, conseguimos. Com muito custos, passamos o dia inteiro lá em reuniões, conversa com um, conversa com outro, demonstra a necessidade de que esses assuntos sejam melhor discutidos. E conseguimos, pelo menos, dos vários problemas, identificar, na nossa visão, 5 pontos que são absolutamente essenciais, que não podem passar de jeito nenhum. Eu tenho usado a expressão, Vila, espero que não seja forte, que esses pontos não são fraturas expostas. Esses pontos são amputação. Se esses pontos centrais, alguns dos quais eu falei aqui, né, que é essa perda, essa possibilidade de rever os atos, mudança do Conselho Superior, se isso passar, isso é destruição. Então, nós pegamos do desastre total 5, 6 pontos, falamos, isso aqui não dá. Isso aqui realmente tem que... E os partidos ouviram, precisamos discutir isso, não houve nenhum acordo, nenhuma formalização de que vão retirar, mas estava tudo ali muito, muito conturbado. Houve um pedido de alguns partidos, acho que do PSL, mas não só do PSL, talvez só do PSL, de retirada da pauta para discussão. Esse pedido foi colocado em votação, a decisão foi muito apertada, ficou ali uma diferença de 20 votos, bem dividido mesmo, 200 e poucos votos por não adiar e por não retirar, e 100 e poucos por retirar. Portanto, era para ser votado, mas essa divisão no plenário demonstrou que não havia condições, não havia espaço para uma votação, porque não havia nenhum tipo de diálogo entre os próprios deputados. E aí, por conta disso, o deputado Paulo Teixeira e outros deputados foram ao microfone e pediram ao presidente em exercício da Câmara que adiassem, que a votação fosse adiada. Estamos nesse passo. Foi adiada, o que significa que na próxima semana, depois do feriado, isso pode voltar. Na quarta-feira, a pauta da Câmara está tomada pela presença do ministro Paulo Guedes, então é pouco provável. Mas na quinta é possível que retorne, nós temos dúvidas se será apreciado ou não por conta de quórum, é uma semana com feriado, mas muito provavelmente na semana seguinte, a semana do que inicia no dia 18, esse assunto volte. Nós esperamos, muito honestamente,
que alguma razoabilidade se instaure e, na minha opinião, o ideal é rejeitar totalmente a PEC. Porque, do jeito como ela está, ela não produz nenhum resultado positivo. Mas há, sim, uma pressão muito grande para a aprovação da PEC. E aí nós não sabemos exatamente, vamos continuar dialogando, continuar trazendo argumentos, e não é aquela coisa da imposição, é argumento, é assim que se faz um processo democrático. É trazer argumento para a Câmara e falar, olha, o que é que você ganha, o que é que a sociedade ganha com essas mudanças? Nós entendemos que nada. Então, para quem está inscrito no seu canal, entre a próxima semana e a semana do dia 18, provavelmente teremos os capítulos finais na Câmara, né? Assim, mudança da Constituição exige votação em 2 turnos, deve ser votado até na semana do dia 18 em primeiro turno, talvez em segundo turno logo em seguida, e aí a remessa para o Senado, se não tiver sido rejeitado. É esse o quadro atual. E é muito importante que você nos dê esse espaço, Vila, porque não é defender o corporativismo, não é estar aqui, porque eu tenho 25 anos no Ministério Público, estou aqui defendendo a minha posição. Não. Eu tenho capacidade de enxergar quando nós erramos e tenho capacidade de dizer, aqui não. Aqui o problema não é para o Ministério Público. Aqui o problema é para a sociedade, que pode ter um conjunto de membros do Ministério Público no Brasil todo acovardado. Não há sociedade democrática. Não há sociedade que busque a justiça, que possa contar com o Ministério Público acovardado. Aqueles que cometerem erros, aqueles que praticarem desvios, têm que ser punidos. Insisto, a NPR pede controle externo do Ministério Público e do Judiciário desde 1993. Lutamos por isso. Mas uma coisa é controle externo, uma coisa é corrigir erros. Outra coisa é criar uma estrutura que impeça o exercício da nossa atividade. Poxa, perfeito, ficou bastante claro, doutor Ubiratã Gazeta. Agradeço muito, o senhor que é o presidente, desculpe, da Associação Nacional dos Procuradores da República. Muito obrigado pela entrevista, ficou muito claro, quem acompanha o nosso canal, o significado dessa PEC 05/2021, e acho que todo mundo acompanhar esse trâmite, né? Ou conversar com o seu deputado, caso ela chegue ao Senado, com o seu senador, né, com base nas preocupações, das questões relevantes que o senhor destacou. Então, agradeço muito a gentileza do senhor ter atendido o meu convite e dado essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vila, e peço que todos refletamos sobre qual é o modelo de sociedade que nós queremos.